Até que anos depois, e muitos livros e estudos depois, então eu já estava mais preparada. E aí chegou um momento decisivo. Eu estava participando pela primeira vez de uma reunião mediúnica. E olha, não é fácil para mim admitir isso, mas eu estava cética. Eu desconfiava de algumas pessoas que falavam as mensagens, eu achava que elas estavam fingindo, sabe? Que estavam criando aquilo. Eu ficava assim, olha, me desculpa, tenho vergonha de admitir hoje, mas era verdade. Afinal, a minha razão ainda buscava explicações mais lógicas para tudo aquilo. E eu achava, né, eu queria saber se era uma mentira, um invencionismo. Então, achar que isso era uma mentira, uma invenção, parecia ser uma explicação mais fácil. Até que, naquela mesma reunião, o médium que estava ao meu lado, ele começou a receber a mensagem de um espírito indígena. E naquele instante, eu senti uma energia tão poderosa chegando em mim, algo tão forte, foi uma emoção tão intensa, que eu comecei a chorar de forma descontrolada. Descontrolada, não é na elegância não, foi totalmente descontrolado. E não foi apenas um choro qualquer. Eu comecei a sentir muito aquilo e comecei a falar uma língua que eu nunca havia escutado antes. Uma língua indígena. Eu não fazia ideia do que eu estava dizendo. E o curioso é que ninguém que estava ali naquela sala jamais tinha ouvido aquela língua. E depois, eram muitas pessoas, deviam umas 12 pessoas. E depois a gente descobriu que aquele era um idioma falado lá pelos índios Sioux, lá em North e South Dakota. Bom, eu nunca tinha ouvido falar dessa língua, pelo menos não nessa existência. Agora eu já entendo um pouquinho mais, já sei falar isso. Mas após esse episódio, o que me chocou mais foi que todas as pessoas presentes, interessante que até aqueles que eram médiuns de suporte, que às vezes acham, assim, eu não sei se eu tenho mediunidade, eu não tenho nenhuma mediunidade, todas as pessoas presentes, sem exceção, eles compreenderam claramente a mensagem transmitida em um idioma desconhecido. E após a sessão, isso ficou muito marcado na mente de todos nós. Todo mundo ficou, sabe, com o olho assim arregalado, assim, eu entendi tudo o que estava sendo falado. Foi uma experiência realmente, como é que eu falo? Assim, no mínimo muito interessante, mas foi uma experiência única. E só para explicar aqui, no Espiritismo, esse caso é classificado como xenoglossia, ou mediunidade poliglota em modo psicofônico. E trata-se do médium psicofônico, né, o médium falante, pois o espírito comunicante utiliza os órgãos vocais do médium. Então, aquela índia que estava falando por mim utilizou as minhas cordas vocais, né, os meus órgãos vocais. E como lembrava Allan Kardec, né, eles são médiums poliglotas. Esse espírito que passou, né? Os médiums poliglotas, eles têm essa aptidão de poder falar ou escrever em língua desconhecida deles. Ou seja, o médium fala uma língua real, mas que não foi aprendida na encarnação atual. E também explicando sobre esse episódio, sobre essa comunicação do espírito e a compreensão de todos que estavam lá, cabe lembrar aqui, que a gente já viu isso, que a doutrina espírita explica, que os espíritos se comunicam principalmente por pensamento, não por sons. E Kardec afirma que os espíritos só têm linguagem do pensamento. E ao dirigir-se ao médium encarnado, falam pela língua universal, que é a língua do pensamento. Então, em outras palavras, o espírito transmite a ideia diretamente à mente de todos os presentes, por isso que todos entenderam. O médium, então, veste essas ideias em palavras do seu próprio vocabulário, né, uma forma de transcrever aquilo, e assim, mesmo que os termos falados sejam de uma língua que ninguém conhece, todos os participantes captam a essência dessa mensagem telepaticamente. Então, como observa Kardec, essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos.